Buscando trazer mais equilíbrio ao sistema de cobranças de impostos no Brasil, o presidente Lula assinou a medida provisória que muda as regras de taxação dos fundos exclusivos e o projeto de lei que trata da tributação de aplicações financeiras mantidas por brasileiros no exterior, inclusive as offshore. No vídeo de hoje, nós vamos entender o que o governo quer com isso, qual o impacto dessas medidas para nós investidores, pessoa física, quanto que o governo espera arrecadar e também entender a mudança no mecanismo de tributação de dividendos para alguns fundos imobiliários. Então, roda a vinheta, Gabriel, e bora pro vídeo. Primeiro, vamos entender como funcionam os fundos exclusivos ou como são conhecidos. Os fundos dos super ricos. Os fundos exclusivos são carteiras destinadas a investidores qualificados, ou seja, aqueles que têm pelo menos R$1 milhão alocados em aplicações financeiras ou que tenham alguma certificação aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Esses fundos exigem um investimento mínimo de 10 milhões e tem um custo de manutenção de R$150 mil por ano. O gestor desses fundos pode alocar o dinheiro em produtos como ações, multimercados ou renda fixa. De acordo com as estimativas do governo federal, pouco mais de 2 mil brasileiros têm recursos aplicados nesses fundos que acumulam mais de 700 bilhões de reais e respondem por 12,3% dos fundos no Brasil. As medidas são apontadas pelo governo federal como contrapartidas para a atualização da faixa de isenção do Imposto de Renda à Pessoa Física, o nosso IRPF, de R$ 1.903,98 para R$ 2.112, e a nova regra de valorização do salário mínimo, que passou para R$ 1.320 e agora será corrigido pela inflação, e a variação do Produto Interno Bruto, que é o PIB, dos 2 anos anteriores, se for positiva, né? O Ministério Público, ele propõe alterações na tributação desses fundos, que atualmente pagam imposto de renda apenas no momento do resgate. A proposta é que esses fundos passem a ser tributados de forma periódica, que é o chamado modelo de come-cotas, que já é aplicado em carteiras abertas. Sem a incidência do modelo come-cotas, o investidor podia obter de 30% a 40% de retorno a mais do que teria em fundos com cobrança de imposto. Por exemplo, se uma pessoa investiu 10 milhões com um rendimento de 12% ao ano, ela teria 182 milhões após 30 anos num fundo com a cobrança de come-cotas, ou 256 milhões num fundo isento. Como o imposto de renda para esses fundos eram cobrados apenas no momento do resgate e de forma regressiva, isso significava que quanto maior o tempo de aplicação, menor seria essa tributação. No sistema proposto, uma cobrança de imposto ocorre a cada 6 meses, em maio e em novembro, com alíquota de 15% para fundos de longo prazo e 20% para fundos de curto prazo. Ou seja, os investidores então pagariam a diferença entre o valor do imposto devido e o já pago no momento do resgate. O Ministério Público também estabelece uma alíquota de 10% para aqueles investidores que começarem a contribuir ainda esse ano. Embora os dados sobre esses investidores sejam limitados, há um perfil predominante entre eles. Essas carteiras possuem diferentes níveis de risco, porém têm características exclusivas de prazo, liquidez e rentabilidade, sendo destinadas exatamente a investidores com capacidades financeiras significativas. Os especialistas indicam que a principal razão para esses investidores optarem por fundos exclusivos é a proteção de ativos e a busca por uma rentabilidade muito maior.
A alocação desses recursos tem como objetivo criar uma carteira de preservação de valor e alcançar ganhos acima da inflação. Além disso, esses fundos não servem apenas como processo de sucessão patrimonial, mas também para gerar retornos superiores à média, aumentando assim a riqueza ou o valor associado a esses fundos. Segundo o plano do governo, a taxação dos fundos exclusivos serve como uma compensação para o aumento da faixa de isenção de imposto de renda para contribuintes que recebem até R$ 2.640 por mês. O governo também informou que encaminhou ao Congresso o projeto de lei que prevê a tributação anual de rendimentos de capitais aplicados no exterior e em fundos offshore, com alíquota progressiva de 0 a 22,5% e com a expectativa de arrecadação de cerca de 20 bilhões até 2026. Essas medidas ainda incluem no seu pacote uma nova regra para a isenção dos rendimentos dos fundos imobiliários e também dos fiagros. O dividendo recebido de um fundo imobiliário ou de um fiagro é isento de imposto de renda desde que a carteira siga 3 regras. Primeira regra: as cotas devem ser negociadas na bolsa. Segunda regra: nenhum investidor pode ter mais de 10% das cotas. Terceira regra: o fundo deve ter mais de 50 cotistas. E o que muda é a terceira regra. E o texto do Ministério Público diz o seguinte: a isenção será concedida somente nos casos em que os fundos de investimentos imobiliários ou os fiagros possuam, no mínimo, 500 cotistas. Mas calma, fiquem tranquilos, essa alteração não afeta os principais fundos imobiliários que fazem parte da bolsa. Por exemplo, do IFIX, que é o índice dos FIIs mais negociados na Bolsa de Valores. Se você analisar bem, todos eles contam com mais de 500 cotistas. Então, pode ficar tranquilo caso você invista em um FII com mais de 500 cotistas. E com essa medida, o governo espera também arrecadar mais de 24 bilhões entre 2023 e 2026, na tentativa de zerar o déficit estimado em mais de 100 bilhões nas contas públicas em 2024. Mas será que essa medida provisória vai para frente? O processo de aprovação de uma MP é bem mais simples do que um projeto de lei, por exemplo. O prazo inicial de vigência de uma MP é de 60 dias e é prorrogado automaticamente por igual período caso não tenha uma votação concluída nas duas casas do Congresso Nacional. Se não for apreciada em até 45 dias contados da sua publicação, entra em regime de urgência. Então, agora é aguardar para ver quando essa medida será aprovada. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e entendido o que eu expliquei por aqui sobre essa nova lei de tributação. Então deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e siga nas redes sociais também. Tendo atualizações deste caso, eu trago aqui para vocês. Não deixe de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo também, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, um grande abraço e até o próximo vídeo.